Em debates ou em discussões na internet, é consideravelmente comum que as pessoas, para provar que estão certas, cometam algumas falácias lógicas intencionalmente ou até de maneira ingênua. As falácias são péssimas para o ímpeto da verdade, pois elas mascaram a coisa falsa como se fosse correta. Mas afinal, o que é uma falácia que esse pessoal tanto fala, mas não entende com clareza o que realmente ela é? Falácia é um erro de raciocínio. É uma tentativa de apresentar um argumento no qual se supõe que a conclusão foi corretamente inferida das premissas, quando na verdade isso não ocorreu. As falácias geralmente possuem a vagueza e a ambiguidade como suas principais características, visto que a linguagem utilizada é imprecisa, pouco clara, aberta a múltiplas interpretações e ainda possui mais de um significado. Existem as falácias formais e as informais. Nas formais, os erros são identificados na sua estrutura lógica, ou seja, o argumento não é válido por inconsistências silogísticas. Nas informais, os erros estão no conteúdo em si, ou seja, está na veracidade daquele argumento. Em outras palavras, se ele é verdadeiro ou falso. O objetivo aqui é explicar algumas mais comuns, para não cairmos nunca mais numa dessas. Lembrando que eu irei focar mais em falar das falácias informais, porque elas são mais comuns assim em debates. Então é isso. Falácia do falso dilema. Vamos começar com aqui que é bem frequente, que é a falácia da falsa dicotomia, o falso dilema, ou tudo ou nada. O problema dessa é absolutizar as coisas e esconder as partes intermediárias que ela possui. Por exemplo, ou você me empresta dinheiro ou você não ama o próximo. Perceba que o autor aqui só disponibilizou duas alternativas absolutas e ignorou as intermediárias. O sujeito adotou uma realidade binária, que na prática não funciona desse jeito. E o erro não está só no ato de ignorar os intermediários, como também adotar um ou de modo exclusivo e não inclusivo. O que eu quero dizer com isso? O termo ou pode ser interpretado de duas formas, de maneira exclusiva, do tipo ou isso ou aquilo, por exemplo, ou eu ganho no pedra, papel, tesoura, ou eu perco. Esse ou usado foi usado de modo exclusivo, então se a opção 1 acontece, a 2 necessariamente não acontece. Mas não existe apenas o ou exclusivo, também há o inclusivo, onde há a adoção de ambas as possibilidades simultaneamente. No exemplo anteriormente citado, havia a possibilidade da pessoa não emprestar dinheiro e mesmo assim amar o próximo simultaneamente. Existe sim a possibilidade de duas dessas coisas acontecerem em conjunto. Então, se você ouvir alguém usando essa manobra, identifique de prontidão os intermediários daquela situação e se o ou está sendo usado de maneira exclusiva ou inclusiva corretamente. Afirmação do consequente. Essa é a falácia que afirma o consequente indevidamente. Vou apresentar o seguinte raciocínio. Premissa 1. Se está chovendo, então a calçada está molhada. Premissa 2. A calçada está molhada. Conclusão, logo, está chovendo. Até aí, correto, né? Não. Isso porque não podemos concluir que está chovendo apenas porque a calçada está molhada, já que podem existir diversas outras explicações para a calçada estar molhada. Alguém pode ter pegado uma mangueira e molhado ela, um cano pode ter quebrado, ou sei lá. Pegando esse raciocínio e o colocando de outra forma, fica até mais fácil de perceber o erro. É o seguinte, se A, então B. B aconteceu, logo há o A. Percebe que esse contrário posto não necessariamente precisa acontecer? O certo seria, se A, então B. A aconteceu, logo há o B. Resolvendo aquele exemplo anterior, ficaria assim. Premissa 1. Se está chovendo, então a calçada está molhada. Premissa 2. Está chovendo. Conclusão, logo a calçada está molhada. Essa forma correta de raciocínio recebe o nome de modus ponens, expressão latina que pode ser traduzida como um método de afirmar. Ela é válida pois a conclusão necessariamente decorreu das premissas. Premissas essas que são verdadeiras, por sinal. É preciso se perguntar se existem outras possibilidades para tal coisa acontecer além daquela já exposta. Negação do antecedente. Outra parecida, só que no sentido oposto, é a falácia que nega o antecedente. Nela, o indivíduo simplesmente nega outras causas que possibilitaram tal efeito. Veja só, se uma pessoa cometeu o crime, então ela estava na cena do crime. João não cometeu o crime, logo, João não estava na cena do crime. Esse raciocínio é inválido, pois João pode ter sido uma testemunha, um policial ou um socorrista na cena do crime. Não há afirmação de que cometer o crime seja a única alternativa para estar na cena do crime. Essa falácia consiste em supor que se o antecedente é falso, então o consequente também deve ser falso. Sua estrutura lógica é se P, então Q, não P, logo não Q. Essa forma é inválida. E é basicamente isso. Dois erros não fazem um acerto.
Essa próxima é muito comum em discussões entre casais e familiares. Sabe aquela discussão onde um ataca o outro e o outro rebate falando algo do tipo: "Ah, mas você também fez isso." Por exemplo, você critica quando eu chego atrasado, mas você também chega atrasado às vezes. O erro dessa ideia é sugerir que um erro pode ser justificado por outro erro anterior, o que sabemos que não é verdade. Pode parecer óbvio isso à primeira vista, mas a história está repleta de exemplos dessa falácia cometida em grande escala, como no caso: "Ah, mas eles fizeram isso primeiro, portanto, temos o direito de fazer o mesmo em retaliação." Se o ato era errado para eles, isso não se torna certo quando nós o fazemos. E é basicamente isso. Falácia do espantalho. Mas agora esse aqui aparece demais. Estamos falando dos famosos espantalhos, né? O que sempre está presente em debates por aí. Em um espantalho, ao responder a um argumento, o sujeito distorce deliberadamente o argumento do oponente para enfraquecê-lo, e então ataca a versão distorcida em vez do argumento real. O espantalho é fácil de derrubar, o argumento real não. É importante entender que não cometemos essa falácia toda vez que compreendemos mal um argumento. Às vezes o argumento é realmente muito complexo e pode ser genuinamente mal entendido sem má fé. Ele se manifesta na prática com a simplificação excessiva da posição do oponente, removendo suas qualificações e nuances, com a radicalização da posição do oponente além do que ele afirmou, ao atacar uma implicação da posição que o oponente explicitamente rejeitaria, ou também substituir o argumento real por uma versão fantasma, mais fácil de refutar. Veja esse exemplo. O teórico A argumenta que contextos socioeconômicos influenciam significativamente o desenvolvimento psíquico. O debatedor B responde: A acredita que o indivíduo não tem nenhuma responsabilidade por nada que faz. Nesse caso, o B está atacando o espantalho, pois A não disse isso. Essa falácia só funciona quando o público não conhece suficientemente a posição verdadeira do adversário. Se a audiência conhecer versões melhores da posição criticada, o argumento perde sua força. Por isso, o espantalho depende de que o público desconheça o tema ou conheça pouco a posição do lado oposto. Falácia do apelo à tradição. O uso e o abuso da tradição também é uma falácia interessante e que é bom ficar de olho. Sabe quando falam sempre foi feito assim, logo deve continuar sendo feito assim? Então, né? O fato de uma prática ter uma história não é por si só razão suficiente para mantê-la. O critério deve ser o valor da prática em si mesma, não sua longevidade. O contrário também acontece quando a pessoa diz: é antigo, logo tá errado e ultrapassado. Essa linha de pensamento assume que somente o novo tem valor e que a única permanência digna é a permanência da mudança. Mas uma prática não é má simplesmente por ter história. Pode ser que sua durabilidade seja precisamente explicada por seu valor intrínseco. Afinal, o que determina o valor de uma prática, ideia ou instituição é sua natureza e seus méritos, não seu passado, seja esse passado longo ou curto. Falácia ad hominem. Algo me diz que essa é a falácia mais conhecida, a famosa falácia ad hominem. Ela consiste em atacar a pessoa que faz o argumento, em vez de responder ao argumento propriamente. Inclusive, ad hominem em latim significa contra a pessoa. Existe mais de uma forma de cometer esse ataque, fora o mais conhecido, que é aquele onde o autor zomba do outro, fica xingando ele, falando coisas ruins dele, ao invés de bater no conteúdo do argumento, essas coisas. Há aquele ataque onde a pessoa procura enfraquecer a posição de alguém, alegando que essa pessoa é parcial, ou possui interesses pessoais que comprometem sua credibilidade. Por exemplo, um professor defende aumentos para os professores e um crítico responde que isso é esperado porque ele será beneficiado. Esse ataque é falacioso. Por mais que o professor realmente tenha interesse no assunto, isso não demonstra que seus argumentos sejam ruins. A validade lógica ou a força das evidências apresentadas independem do interesse pessoal do autor. Há o ataque onde o autor bate nas ações ou compromissos do adversário, alegando que existe uma inconsistência entre aquilo que ele defende e aquilo que ele faz. Por exemplo, um pai diz ao filho: fumar faz mal, portanto, você não deveria fumar. Qual é a tese em questão? Fumar faz mal. Mas aí o filho responde: mas você fuma, então seu argumento não vale. Esse ataque não altera a validade do argumento. Se as evidências médicas mostram que fumar faz mal, elas continuam verdadeiras independentemente do comportamento do pai. Pedido de princípio. O próximo aqui é o pedido de princípio, que ocorre quando a premissa do sujeito já pressupõe a verdade da conclusão, já que em vez dele apresentar evidências independentes, o argumento assume como verdadeiro exatamente aquilo que deveria demonstrar. Assim o raciocínio fica circular, pois a conclusão serve de justificativa para si mesma. A estrutura geral dessa falácia é: a alegação X assume que X é verdadeira, portanto, X é verdadeiro.
verdadeira. Viu que a conclusão do argumento já está contida nas premissas e nenhuma evidência dependente é apresentada? Então, o argumento pode entrar nesse ciclo infinito. Temos alguns exemplos, como se essas ações não fossem legais, elas não seriam proibidas por lei. Veja que a ideia de ilegalidade é apenas reformulada como proibidas por lei, caindo nessa falsa evidência que na verdade só falou de si mesma de outra forma. Um exemplo voltado para o meio teológico seria a Bíblia é verdadeira porque Deus existe, e Deus existe porque a Bíblia diz isso. Novamente, cada afirmação aqui usada serviu apenas para justificar a outra, formando um círculo, não oferecendo qualquer evidência independente. Deu para ver que o pedido de princípio só tenta provar algo utilizando esse próprio algo como demonstração. Falácia do apelo às consequências adversas. Essa outra falácia se chama apelo às consequências adversas, que ocorre quando alguém tenta provar que uma afirmação é falsa apenas porque, se ela fosse verdadeira, produziria consequências ruins. A estrutura do erro seria muito ruim se P fosse verdadeira, logo, P é falsa. O problema é que as consequências de uma afirmação não necessariamente irão determinar sua verdade ou falsidade. Uma afirmação pode ser verdadeira mesmo que seja desagradável, produza sofrimento ou gere prejuízo, já que a realidade não depende de nossos desejos. Tem um exemplo polêmico do QI entre grupos raciais. Uma socióloga conclui haver diferenças médias de QI entre grupos raciais, mas aí uma pessoa questiona, isso deve estar errado porque racistas poderiam usar essa informação para justificar seu preconceito. Essa ideia pode estar errada sim, mas a razão para isso de nada seria por causa que abriria margem para o preconceito, pois mesmo que a descoberta pudesse ser usada por pessoas preconceituosas, isso não mostra que ela seja falsa. Essa falácia frequentemente mistura dois tipos diferentes de conclusão: a conclusão factual, onde há a pergunta P é verdadeira, e a conclusão prática, onde há a pergunta devemos acreditar em P? Devemos desejar que P seja verdadeira? O erro ocorre quando uma conclusão prática é transformada em uma conclusão factual. Falácia do apelo à ignorância. A falácia do apelo à ignorância ocorre quando alguém afirma que uma posição é verdadeira porque não foi provada falsa, ou falsa porque não foi provada verdadeira. Em outras palavras, trata-se de usar a ausência de evidências como se fosse evidência. Não temos provas contra P, logo P é verdadeiro. Não temos provas a favor de P, logo P é falso. A falta de provas por si só não decide a questão. Exemplos: não existe prova de que extraterrestres não existam, logo eles existem. Ninguém provou que fantasmas existem, logo fantasmas não existem. Nos dois casos ocorre exatamente o mesmo erro, e os dois possuem exatamente a mesma força, ou seja, nenhum vence. A falta de evidência não é a evidência da falta. Há coisas que não foram provadas verdadeiras nem falsas, portanto, a falta de prova simplesmente significa apenas que ainda não sabemos. Falácia do apelo ao povo. A falácia do apelo ao povo ocorre quando alguém tenta justificar uma conclusão apelando ao fato de que muitas pessoas acreditam nela ou sentem algo em relação a ela. A estrutura geral é: muitas pessoas acreditam ou sentem que P, logo, P é verdadeiro. O problema é que popularidade não é por si só evidência suficiente de verdade. Exemplos: milhões de pessoas acreditam em astrologia, logo, a astrologia é verdadeira. O número de pessoas que acreditam numa proposição não garante que ela seja verdadeira. Os grandes intelectuais defendem essa teoria, logo, ela deve estar correta. O simples fato de um grupo considerado seleto acreditar em algo não torna a crença verdadeira. Esse partido político apoia essa proposta, logo, a proposta deve ser ruim. Nesse caso, há a rejeição de uma ideia apenas por causa de quem a apoia. Para não cair nessa, é importante se perguntar se o argumento depende apenas da popularidade ou da aprovação social, ou se o grupo citado tem competência especial sobre o assunto ou apenas é numeroso. Falácia da cortina de fumaça. A falácia da cortina de fumaça é muito comum e ocorre quando alguém, em vez de responder ao argumento ou pergunta apresentada, introduz outro assunto suficientemente interessante para fazer as pessoas esquecerem um ponto principal. É apresentado o assunto A, o interlocutor introduz o assunto B, a discussão abandona A e passa a tratar de B. B pode até ser verdadeiro ou importante, mas não responde à questão inicial. Exemplos: pessoa A: por que você chegou atrasado? Pessoa B: sou eu quem tem que trabalhar. Quer que você cuide disso? Isso não responde o porquê a pessoa chegou atrasada naquele dia, só muda para outro assunto. Outro exemplo: o A fala:
Roubar é moralmente errado. B. O que é moralidade? A. É um código de conduta. B. Quem criou esse código? A discussão deixa de ser foi errado roubar e passa a ser o que é moralidade. O tema original foi abandonado. Por isso é importante que quando alguém fizer uma pergunta, responda exatamente essa pergunta. Não introduza um tema diferente, apenas porque ele é mais confortável. Falácia da supressão de evidências. Há também a supressão de evidências, que ocorre quando alguém apresenta apenas as evidências favoráveis à sua conclusão e omite informações relevantes que a enfraqueceriam ou até refutariam. É válido falar que nem toda omissão constitui uma supressão de evidência. Não é necessário mencionar absolutamente tudo. Omissões são aceitáveis quando a informação é irrelevante ou apenas desviaria o assunto. A falácia só ocorre quando a informação omitida mudaria significativamente a avaliação do argumento. Exemplos: este remédio curou 90% dos pacientes. O anúncio não menciona que os outros 10% sofreram efeitos colaterais graves, ou que o estudo foi feito com uma amostra muito pequena. Durante o governo X, o desemprego caiu, mas omite que a inflação disparou e os salários reais diminuíram. Ter o conhecimento dessas falácias servem apenas puramente para não cair nelas e como uma forma de defesa. Elas claramente são desonestas por esconder a verdade, ou pelo menos mascarar ela. Com o conhecimento dessas principais, já ajuda bastante em argumentações e debates com outras pessoas.